Aleluia, graças a Deus, Deus abençoe, que Deus te ilumine, que alegria ter você conosco aqui em mais uma aula. Você está no Núcleo de Estudo Teológico, a NET. Esse é um trabalho que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Eu sou o pastor Carlos Henrique Bonfim, pastor presidente da comunidade cristã Vida e Comunhão em Buritama. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua vida em nome de Jesus. Falamos nas aulas anteriores acerca da oratória, que é a arte de falar em público, né? Fluentemente, de maneira clara, objetiva. Tivemos algumas dicas e na última aula a gente comentou um problema que a homilética tem. Não que a homilética tenha um problema, mas as pessoas não encaram ela como a sua devida arte para poder falar de maneira concreta. E quando nós identificamos em nossa vida o chamado, nós precisamos nos preparar para isso. Então a gente falou na aula passada, no finalzinho, onde eu dei aquela arrancada que está acabando o tempo, eu falei um pouco sobre o problema que as pessoas têm de quererem pregar, mas não oram, não se consagram, são rebeldes às suas lideranças, né? São rebeldes, não obedecem à sua liderança, não tem um curso básico teológico. Por que a teologia é importante, pastor? A teologia é importante porque ela me dá um amparato geográfico, histórico e em todo sentido, né, da história da humanidade. A teologia é o estudo das coisas de Deus. Então é importante que eu entenda o fato primordial de me preparar para não falar coisa fora do contexto, para não criar uma heresia, para não criar algo que venha atrapalhar a minha vida. Okay? Eu quero começar a aula de hoje, na verdade já comecei há algum tempo, né? O tempo está correndo. Eu quero citar um texto que eu fiquei de citar ontem, não deu tempo. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Olha só o texto que o apóstolo Paulo deixou ao pastor Timóteo. Timóteo, que era um pastor de uma igreja em que Paulo supervisionava, e o Timóteo estava iniciando na obra de Deus e já tinha um chamado tão difícil, mas tão poderoso como o ministério pastoral, que não é fácil cuidar de pessoas, mas aqueles que Deus chama, o próprio Deus os equipa. E o texto que Paulo escreve a Timóteo, orienta a Timóteo que ele precisa se apresentar a Deus como uma pessoa aprovada. Obviamente que a teologia é muito importante para a formação de pastores e obreiros, porém, nós jamais devemos desprezar o equipamento espiritual, que é a unção de Deus, que é a capacidade de Deus, que é a comunhão que eu tenho com Deus através da minha vida de oração, da minha vida de busca ao Senhor. Porque é essa vida de oração de busca que fará a diferença quando você estiver no altar da igreja, com a sua Bíblia sobre o púlpito, para transmitir a palavra de Deus. Nós vemos aí as últimas aulas passadas, anteriores, algumas situações que nos ajudam a falar em público, que pode preparar um ambiente psicológico, vamos dizer assim, para nós falarmos em público. Todavia, o texto de hoje, em 2 Timóteo 2,15, diz que é preciso apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus, quer dizer, que conheça. Como eu posso pregar o que eu não conheço? Então, como nós falamos em alguma das dicas nas aulas anteriores, você precisa dominar, conhecer o assunto que você vai pregar. Se você vai falar sobre o arrebatamento, então estude muito, né? E o estudo sobre os tempos finais, que é a escatologia, o estudo do tempo dos fins, nós poderemos aqui explanar qualquer dia que estiver na nossa grade curricular do Núcleo de Estudo Teológico. Vamos então para mais algumas orientações aqui que são dadas, né? Existem sermões que têm conexões, que são influências desconectadas, né? Existem sermões que têm conexão, outros não.
que são referências desconectadas. E aí, com isso, você não vai conseguir trazer uma mensagem objetiva. Essa anotação que eu fiz aqui, por que ela é importante? Porque tem pessoas que elas, quando vão trazer um sermão, eles pegam um texto bíblico, um texto-chave. Eu citei nas aulas anteriores João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todas as referências que você pegar com o texto básico, precisa falar do amor e do cuidado de Deus, para que haja uma conexão no entendimento da pessoa. Você não pode falar que Deus amou o mundo de tal maneira e conectar esse texto, um versículo, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu até posso fazer um comentário que esse amor de Deus não deixa faltar nada na minha vida, que Ele vai prover em todas as áreas, mas ele não tem uma conexão direta com o assunto principal, que é o amor de Deus em salvar a humanidade através do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então existem referências que as pessoas colocam, anexa ao texto primordial, texto essencial da mensagem, que não tem conexões. Então isso causa, para as pessoas que estão ouvindo, uma dificuldade de entender. Porque a arte para interpretar a Bíblia, ela vem sim com a presença do Espírito Santo, mas é preciso entender que dentro deste processo de extrair da Bíblia as coisas, de tirar aquele conteúdo para depois expor, você extrai e expõe. Você extrai e expõe. Né? Quando se tem um ministério de ensino, né? Tem aquelas pessoas que são pastores mestres, eles pastoreiam o rebanho, pregam a palavra, mas também têm um dom de ensino. Conforme eles vão lendo o texto, eles estão extraindo do texto a leitura, Deus já está dando a revelação, o entendimento, e eles expõem o texto. Então você extrai o texto e expõe o texto que você está. Mas isso precisa ter uma clareza. As referências precisam estar conectadas ao assunto principal da qual você vai pregar. Agora, se você for falar de prosperidade, o Salmo 23, de fato, é um salmo que vai lhe ajudar a compreensão. Ele pode ser o texto principal, como ele pode ser uma referência que você vai anexar ao texto que você vai começar a pregar a palavra. Então, é preciso entender essa conexão de texto central com as referências. Uma dica interessante é que você não precisa provar para as pessoas com 20 referências que o texto principal é verdade. Você não precisa, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu já ouvi sermões, não estou aqui para criticar, eu sempre digo que tudo aquilo que eu ouço, que eu aprendo, serve de lição para mim. Então eu já presenciei homens de Deus abençoados, ungidos, que têm um entendimento maravilhoso, mas que eles usaram 15 referências bíblicas para anexar ao texto principal. É como se eu tenho que convencer você que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, quem vai convencer é o Espírito Santo. 2, no máximo 3 referências sobre o texto principal é o essencial. Não precisa, porque se eu for ler as 15 referências para tentar provar o que eu comecei a falar no início da mensagem, primeiro dá a impressão que eu quero provar que eu estou falando a verdade no texto principal. E depois, quanto tempo eu vou demorar para ler e explicar as 15 referências do texto original? Uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, ela não precisa ultrapassar os 40 minutos. Não tem necessidade, a não ser que seja um estudo, um seminário, um congresso, em que as pessoas estão ali sabendo que é um evento mais longo, que é um evento mais dedicado ao ensino, e aí existem regras que não precisam ser aplicadas. Mas se um culto é um culto normal, não precisa passar mais de 40 minutos. Muito tempo a pessoa acaba se desconectando, não prestando atenção, o incômodo de ficar sentado é muito difícil para as pessoas. O pregador está em pé, se mal para lá e para cá, mas quem está sentado, uma pregação muito longa pode fazer aumentar o seu déficit de atenção, tá bom? Eu deixo para você mais uma aula aqui, que Deus abençoe você e planeje estar conosco na próxima aula, aprendendo sobre teologia. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.